Natália e nós vamos falar sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma doença sistêmica comum caracterizada pela obstrução parcial ou completa das vias aéreas superiores durante o sono, resultando em uma respiração inadequada e em microdespertares frequentes durante a noite. Esses eventos obstrutivos eles causam pausas respiratórias, que é a apneia. Elas levam em torno de 10 a 15 segundos e podem ocorrer até 5 vezes durante uma hora. E também elas causam hipóxia, que é a falta de oxigenação nos tecidos. As principais manifestações durante o sono é o ronco e a fragmentação do sono, que causam consequências como a sonolência excessiva e a cefaleia matinal, que é a dor de cabeça. Essa síndrome pode acontecer em qualquer pessoa, mas ela é mais comum acontecer em pessoas com mais de 60 anos, em obesos e em fumantes. Apesar dessa síndrome ela apresentar predominantemente problemas respiratórios, ela também traz consequências cardiovasculares, como a hipertensão arterial, que é quando o coração ele precisa fazer um esforço maior do que o necessário para que o sangue circule pelos vasos sanguíneos. Arritmias cardíacas, que é quando o batimento cardíaco está inadequado, ou ele está muito forte ou ele está muito fraco. E a insuficiência cardíaca congestiva, que é quando o coração não consegue bombear de forma correta o sangue. Então eu vou falar do envolvimento do sistema respiratório na apneia do sono. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos composto por nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Esse sistema é responsável pela oxigenação do sangue e eliminação do dióxido de carbono do sangue. Então, na respiração, o ar vai entrar pela cavidade nasal, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, chegando nos pulmões. A respiração é um importante processo fisiológico, pelo qual os organismos vivos inalam o oxigênio e soltam dióxido de carbono, através dos movimentos de inspiração e expiração, que no sistema respiratório é o processo de ventilação que acontece, né? Então, na entrada do ar, a pressão fora é maior do que a interna. Então, a pessoa inspira, o diafragma contrai e aumenta o volume da caixa torácica. Na inspiração entra o oxigênio. Na expiração, a pressão interna é maior do que a externa. Então, o dióxido de carbono vai sair, o diafragma relaxa e diminui o volume da caixa torácica. E o que vai ocorrer com a respiração na síndrome da apneia obstrutiva do sono? Numa respiração normal durante o sono, a pessoa que não tem apneia, o ar vai passar livremente por essas estruturas, pela língua, o palato mole, a úvula palatina e a epiglote. Chega nos pulmões e o processo acontece normalmente. Quando a apneia ocorre, essas estruturas, o palato mole, a úvula palatina, a língua e a epiglote, estão totalmente relaxadas. Então, ela bloqueia a passagem do ar e o ar não consegue entrar. A pessoa não respira em torno de 10 a 15 segundos normalmente. E o que acontece? A pessoa acaba despertando durante esse processo, mas é involuntariamente. Como não está ocorrendo a inspiração, não vai ocorrer a expiração também e o dióxido de carbono aumenta no sangue. Os quimioreceptores que estão presentes na artéria aorta e carótida, eles avisam o bulbo, que é o centro respiratório, e ele desperta a pessoa por alguns momentos, ela acorda, mas ela não lembra que ela acordou. No outro dia ela não vai lembrar de nada do que aconteceu. E agora vai passar um videozinho mostrando a dinâmica do processo. Ronco e apneia obstrutiva do sono. Na respiração normal, o ar entra nas narinas e passa através da garganta e da traqueia para os pulmões. Em pessoas que roncam, essa via aérea está correntes de ar concorrem através de espaços estreitos na garganta, fazendo com que o palato mole, basicamente um tecido mole pendurado na garganta, passe a vibrar. Essa vibração é a fonte do ruído que se ouve quando alguém está roncando. A apneia do sono ocorre quando a via aérea é completamente obstruída. Então, eu vou falar sobre as estruturas e os tratamentos que podemos fazer. Daí, características anatômicas e fisiológicas das vias aéreas superiores nos pacientes com apneia obstrutiva do sono.
Então, vários fatores estruturais e funcionais têm sido apontados como os responsáveis pelo quadro de apneia obstrutiva do sono. A deposição de gordura na região cervical, hipoplasia de maxila, que no caso é quando a mandíbula e a maxila estão mais para dentro, assim, que pode afetar nas vias aéreas. E a macroglossia hipertrofia essa macroglossia aqui, ele é quando a língua está muito, assim, Ocorre um crescimento um anormal. crescimento anormal na língua. Isso. E daí a hipertrofia de mandíbulas, amígdalas ou adenoide e volume aumentado das secreções respiratórias. Tá. As estruturas envolvidas, então, nas vias aéreas superiores, a gente encontra as narinas, as conchas nasais superior, média e inferior, a boca, língua, o palato mole, a úvula palatina, a amígdala, o epiglote, a faringe e a laringe. Aí, nas vias aéreas inferiores, a gente encontra a traqueia, os brônquios e os pulmões. Aí tá, os tratamentos. A gente pode encontrar o tratamento clínico, tem o comportamental, tem também o farmacêutico e tem o cirúrgico também. Só que geralmente a gente encontra mais o clínico. E em geral o tratamento envolve a adoção de medidas clínicas simples, aliadas ao uso de dispositivos ou aparelhos que visam facilitar o fluxo do ar pela via aérea, como os aparelhos de intraorais, que são aqueles que a gente coloca nos dentes, que é tipo uma borrachinha que a gente coloca nos dentes. E também tem um da língua, que acaba empurrando a língua para frente, assim. E os aparelhos de pressão positiva para vias aéreas superiores, que é aquele CPAP, que onde ajuda o oxigênio a entrar melhor na boca, né? Pelo nariz. Daí suspende, e daí o tratamento comportamental, ele suspende o consumo do álcool, o cigarro e o uso de drogas, que essas substâncias podem afetar no relaxamento da musculatura. E também emagrecer, porque a perda de peso, ela pode ajudar na apneia e na hipopneia. Evitar dormir também decúbito dorsal. Barriga para baixo. Tá, aparelhos de... barriga para cima, desculpa. Aparelhos de pressão possível para vias aéreas superiores. Este aparelho gera um fluxo de ar contínuo, que é aquele CPAP que eu falei, e aplicando uma pressão positiva sobre os tecidos da garganta, não permitindo que eles desabem e, portanto, permitindo que o ar passe livremente pela faringe. Vou pegar pode passar. Tá, e a conclusão. A apneia obstrutiva do sono e as doenças cardiovasculares têm origem multifatorial e alta prevalência na população mundial. Isso é uma das doenças que mais ocorre câncer também, porque com a falta de... Eu estava pesquisando, mas causa câncer também. Mas... Tô brincando. Ai, gente, você não me deixa nervosa, tô aqui. Deixa eu ver. Tô toda gaguejando aqui. Conclui-se, portanto, que o adequado diagnóstico e tratamento da apneia se faz necessário quando há uma busca constante por melhora e qualidade de vida.